Olá. Bom, nessa sessão a gente começa o estudo das taxas de variação do cálculo de derivação, os cálculos das derivadas. Então, ainda de uma maneira primitiva, depois nós vamos ter regras de derivação, teoremas que a gente vai usar. Mas aqui começa a aparecer, né, a explicação do porquê você estuda limites, porque nós estamos interessados em estudar os limites de taxas médias de variação. Essas serão as nossas taxas instantâneas de variação. E é isso que a gente vai ver na seção 2.7 agora. Tá? O nome dela é Derivadas e Taxas de Variação. Bom, lembram do problema da tangente? O problema de determinação da reta tangente em uma circunferência parece ser fácil de ser resolvido. Você marcou o ponto, ligo ao centro da circunferência, crio um ângulo reto e eu determino a tangente. Mas e se a curva não for uma circunferência? E se a curva for o traçado de um gráfico? Né? Bom, aí você tem que usar aproximações de retas secantes que localmente interceptam a curva em dois pontos e trazer o ponto, né, ponto P e ponto Q, e trazer o ponto Q para perto do ponto P, né, arrastando as abscissas X para que elas fiquem, né, tendendo a abscissa A, como a gente já viu, certo? Então, aqui um desenho genérico aqui de y igual a 1f de x, né? Um ponto P obtido com a abscissa A, então o ponto P de coordenadas AF de A, pegando uma abscissa X aqui próxima do A, o desenho é exagerado, esse X está próximo do A. Pegando uma abscissa X próxima do A, você tem um ponto Q de coordenadas XF de X, próximo do ponto P, né? Então veja, marcado ali f de x menos f de a, estou marcando em vermelho ali, ó. Aquilo é um delta y, né? Veja, eu tenho dois pontos, eu tenho um segmento de reta marcado em azul e eu quero equacionar, eu quero a reta que passa por P e Q. Então meu delta y é f de x menos f de a, certo? E o meu delta x, né, é o x menos a. Os desenhos aí que você encontra no livro estão sempre marcando esse x do lado direito. Esse x pode estar à esquerda, tá? De maneira que o x menos a pode ser negativo, o seu f de x menos o seu f de a, se a função for decrescente, vai ser negativo. Então, sem se importar com o desenho, esse desenho aí é genérico. O delta y é f de x menos f de a, o delta x é o x menos a. Esse será o coeficiente angular da reta que passa por P e Q. Então, a gente denota M por P e Q. É o f de x menos f de a dividido por x menos a. Quando x tende a abscissa A, quando x se aproximar da abscissa A, o ponto Q se aproxima do ponto P. E essa reta tangente se aproxima de uma posição, né, que a gente chama, essa reta secante se aproxima de uma posição que a gente chama de posição de reta tangente, que vai tocar a curva localmente só no ponto P. Pode ser que essa curva toque o gráfico da função lá longe novamente, mais de uma vez, mas localmente ele vai tocar apenas o ponto P. Tá? É uma posição limite de secantes. Então, deseja-se o quê? Que esse quociente aí, f de x menos f de a sobre x menos a, tenha um limite. Tá? Então, deseja-se o quê? Eu penso em fazer a aproximação do Q ao P. Então, eu vou tendo uma sucessão de retas secantes tendendo a uma reta que seria definida como reta tangente à curva em P. O coeficiente angular é o limite dos coeficientes das secantes. Então, ele é o limite de f de x menos f de a dividido por x menos a quando x tende a A. Nos nossos desenhos, a gente ilustra o x tendendo a A pela direita, mas é um limite pelos dois lados. Tá? Isso é um limite global, desde que esse limite exista. O que nós desejamos é trabalhar com funções e posições da abscissa A, nos quais existam esse limite. Exemplo 1, então. Vamos ver uma situação algébrica aqui, ó. Determine a equação da reta tangente à parábola da equação y igual a x² no ponto 1, 1.
Então, a situação ilustrada ali tem a parábola. Eu quero equação daquela reta que tangencia a parábola no ponto 1, 1. Né? A gente diz assim que essa reta tangente é a melhor reta que aproxima o comportamento, o gráfico da função na vizinhança daquele ponto. Né? E ela é usada em pesquisa operacional, né? Em áreas de otimização. Então vamos ver. O M aqui seria f de x menos f de a, que é 1, dividido por x menos a, que é 1, quando x tende a A, que é 1. Ok? Esse M seria esse limite. Quem é o seu f de x? É o x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Certo? Aqui, intuitivamente, se você for fazer as suas contas aí, você tenderá a ter o tal de indeterminação 0 sobre 0. Então, você não pode ficar pensando, né, x tendendo a 1, ó, vai para 0 no numerador, vai para 0 no denominador. É indeterminação. Você tem que alterar essa expressão para escapar dessa armadilha do 0 sobre 0. Como é que eu escapo disso? Diferença de quadrados. X quadrado menos 1 é x quadrado menos 1 ao quadrado. Aí sim, quando x se aproxima de 1, eu tenho esse cancelamento aí, e eu tenho o limite de x mais 1 apenas, quando x tende a 1, esse limite tende a 2. Então, eu sei que a reta passa pelo 1, 1, o A, ponto base aí seria x0 seria 1, 1, e o m da reta é 2. Aí eu uso aquela expressão y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. E aí eu escrevo a equação da função y menos 1 igual a 2 que multiplica x menos 1. Você pode isolar o y e escrever a equação reduzida da reta. Tá? A reta será 2x menos 1. Você pode confirmar essa resposta no plotador, no GeoGebra, por exemplo, mostrando o gráfico de y igual a x ao quadrado e mostrando a reta 2x menos 1. E dando zoom ali, percebendo que essa reta é uma boa ilustração da tangente. Ela só toca a curva naquele ponto 1, 1. Certo? E ela aproxima bem a variação parabólica para vizinhanças pequenas. Se você continuar dando zoom, você vai, né, ter a impressão de que a parábola em vizinhanças muito pequenininhas ela seria quase reta. Quase que coincide com a reta de equação y igual a 2x menos 1. Muito bem. Então, o problema da tangente ainda, né? Assim, a gente pode usar uma outra versão da expressão que facilita cálculos aí. Em vez de calcular o f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a A, você pode pensar que esse x é o a mais um certo acréscimo. Tá? E então, o seu denominador x menos a seria a mais um acréscimo menos a. Ficaria só escrito esse acréscimo h. Então, existe uma outra expressão equivalente para o cálculo desse coeficiente angular aí, que seria limite quando h tende a 0, do f de a mais h menos f de a, dividido por h. h seria o acréscimo, quanto você anda perto do ponto A. Ele pode ser negativo ou positivo, é um número que tende a 0. Tá? Facilita algumas contas usar a expressão daqui, essa expressão de baixo. Em alguns momentos você pode usar a expressão de cima, e em alguns outros momentos, se for mais fácil, use a expressão de baixo. Ok? Aqui está a ilustração, né, dessa troca aqui. Né? Esse x aqui seria trocado por a mais h, de maneira que o f de x fica f de a mais h, certo? O seu ponto lá, que tem expressões a mais h, f de a mais h, então é uma expressão equivalente para o cálculo do coeficiente angular. E este h aqui pode ser tanto positivo quanto negativo, ele tende a 0. Bom, vamos ver uma utilização disso. Determine a equação da reta tangente a hipérbole dada por 3 sobre x, que é uma hipérbole, né, no ponto 3, 1. Então, o 3, 1 é um ponto dessa curva. Se você colocar x igual a 3, o seu y é 1, pertence à curva. E o autor vai nos mostrar como é que se determina a equação dessa reta que tangencia essa hipérbole. A reta que é o limite de retas secantes. Bom, f de x é 3 sobre x. O seu ponto base, o a, é 3. Então vamos usar aquela outra expressão. Vamos calcular limite de f de a mais h menos f de a dividido por h quando h tende a 0.
o A é 3. Então está substituída a expressão aqui. 3 sobre 3 mais H menos f de A, que é 3 sobre 3, vai dar 1, né? Sobre H, quando H tende a 0. Pela direita e pela esquerda, é um limite global. Então, a sua conta é calcular esse limite aqui do lado direito, né? Simplificando, menos 1, ok? Então, colocando no mesmo denominador aqui o numerador, né? 3 mais H vezes o menos 1 vai dar 3 mais H sobre 3 mais H. Eu junto essas duas frações. Isso vai dar 3 menos 3. Então vai dar um menos H ali naquele numerador do numerador, né? Dividido por 3 mais H. Dividido por H. Então eu tenho um cancelamento, certo? O H negativo se cancela com H do denominador, ó. Então a minha expressão para calcular o limite será a expressão para o qual tenho que calcular o limite é menos 1 sobre 3 mais H apenas, quando H tende a 0. Isso tende a 1/3 negativo. Então eu conheço um ponto, que é o ponto 3,1, e conheço o coeficiente angular da reta, menos 1/3. Tá vendo? Então aqui a conta foi feita utilizando a definição alternativa, trabalhando com um acréscimo em torno do ponto 3. Bom, aí y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Você resolveu a situação. Tem a ilustração do livro aqui, né? Bom, problema da velocidade. Considere um móvel em deslocamento retilíneo de acordo com a posição S, né, que depende do tempo. Um S de t aí, um f de t. Considere que no tempo 0 a posição é um S0 igual à origem, 0. No intervalo ΔT próximo a um instante t igual a velocidade média, então, seria ΔS por ΔT. Então, veja que, nesse caso aí, no tempo t igual a A, qual seria o seu ΔS? Seria o F do A mais um pouquinho de tempo, menos o F do A. Posição em A mais H, menos a posição em F de A. Dividido por esse ΔT, que seria esse acréscimo H. Então, a nossa expressão, né, que a gente usa para calcular coeficiente angular de reta tangente, serve para a gente calcular, no limite, serve para a gente calcular velocidades instantâneas. Se você sabe a posição de um móvel em função do tempo, com o cálculo do limite desses acréscimos ΔY por ΔX, você calcula a velocidade instantânea, limite de velocidades médias. Né? Aqui uma ilustração do livro, né? Posição do móvel no instante t, aí você deixa passar um pouquinho mais de tempo, né? Posição do móvel no instante t, que é o A mais H, deixou passar H segundos, por exemplo, você pode pensar em segundos, né? Posição F de A mais H segundos, menos F, o deslocamento F de A mais H segundos, menos F de A. Então eu tenho ΔS dividido por, aqui fica nessa tela, ΔS, tá vendo? Ó, o numerador é o ΔS dividido por ΔT, velocidade média, nas proximidades do instante A. E aí a gente percebe que isso é numericamente igual ao valor do coeficiente angular da reta secante, ao gráfico do deslocamento pelo tempo. Certo? Volta a ter aquela mesma figurinha que já aparece lá. Só que agora o seu, tá vendo no eixo vertical? O autor aqui coloca S, que seria, no caso seria o deslocamento. No eixo horizontal ele põe a letra T, que vai ser usada em física, geralmente trabalha assim em segundos, né? S em metros e T em segundos. Então a expressão F de A mais H menos F de A dividido por H é uma expressão que é um cálculo de ΔS por ΔT. É uma velocidade média. E no limite, quando esse ΔT e esse H tende a 0, você teria a definição de velocidade instantânea. Tá? Caso exista esse limite, evidente, né? Então veja, ele resgata um exemplo lá do capítulo anterior lá. Considera aquele problema lá de jogar uma bola lá do alto da torre CN, lá, 450 acima do solo. Qual a velocidade da bola no instante de 5 segundos? Qual é a velocidade da bola ao atingir o solo? Isso na verdade você não joga, né? Na verdade você queda livre. Então a velocidade inicial é 0, né? Aí você solta a bola. Então esse problema já foi abordado. A gente já sabe que
a posição da bola é 4,9 vezes o tempo, né? Metade da gravidade vezes o tempo, vezes o tempo ao quadrado, né? Então, o F, que depende do seu tempo aí, o tempo t, será 4,9 vezes t ao quadrado. Então, vou pegar aquela definição alternativa para calcular a velocidade instantânea, para ver no tempo 5 segundos qual é a velocidade da bola no tempo 5 segundos, depois na velocidade da bola no instante quando ela toca ao solo. Bom, V de t então será F de t mais h menos F de t. É a posição em t mais h menos a posição no tempo t, dividido pelo acréscimo ΔT, que será h, e que vai para zero. 4,9t mais h ao quadrado menos 4,9t dividido por h, quando h vai para zero. Então, eleva ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro segundo, menos o 4,9t ao quadrado, você coloca o 4,9 em evidência, vai cancelar t quadrado com t quadrado, certo? Vai colocar em evidência uma letra h, que eu tenho ali no numerador, tenho 2th mais h quadrado, coloco em evidência uma letra h, posso fazer esse cancelamento, h cancelando com h, porque o h não é o número zero, ele é um número que tende a zero, então, né, eu tenho esses fatores e cancelo, e aí fica fácil, porque o limite de 4,9 vezes 2t mais h quando h vai para zero é 4,9 vezes 2t, é 9,8t. Então eu tenho a expressão da velocidade em cada instante de tempo t, é 9,8t, certo? Então no tempo 5 segundos que ele pede lá no enunciado, a velocidade será 9,8 vezes 5, dada em metros por segundo, né? Porque é um ΔS por um ΔT, então é metros dividido por segundo, 49 metros por segundo no instante 5 segundos. Bom, e quando ela toca o solo? Bom, se você largou e o deslocamento vai ser 450 metros. Então, quando é que 450 metros igual a 4,9t ao quadrado? Quando t for mais ou menos 450, raiz quadrada de 450 por 4,9. Claro, vou pegar sua raiz positiva. Quando o tempo t for aproximadamente 9,6 segundos, né? O tempo que a bola atinge o solo. Qual é essa velocidade? Bom, é 9,8 vezes 9,6 aproximadamente, o que dará 94 metros por segundo de velocidade. Então, quando ela toca o solo, a velocidade é grande, é 94 metros por segundo. Mas não vai matar ninguém, porque se você vê essas cobranças de falta lá, lembra do Roberto Carlos, que jogava no Real Madrid? O cara, de velocidade, ele chegava a chutar bolas a 120 km por hora, se não me engano, né? Então, dá na cabeça do goleiro, atordoa um pouquinho, machuca um pouquinho, mas não mata ninguém, né? Se você jogar uma bola lá do alto da torre de 450 metros. Ela vai atingir o solo com velocidade grande, 94 metros por segundo, mas não vai matar ninguém. Assim também com aquela, se fosse uma moedinha, mas se for uma moeda, também não vai matar ninguém. Vai dar uma dorzinha de cabeça aqui, mas eu acho que nem tira sangue se cair na cabeça de alguém. Uma moeda, né, solta lá de cima de um edifício alto. Bom, então essas expressões aparecem sempre, vamos usar bastante essas expressões, e elas são chamadas de derivadas. Essa expressão de f de a mais h menos f de a sobre h, nesse limite tendendo a zero. Tá bom? Essa taxa instantânea de variação aparece nas mais diversas áreas das ciências, por esse motivo ela recebe um nome especial, que é o nome de derivada. Então, a derivada de uma função f num certo número a, no seu domínio, ela vai ser denotada com assim, o f é o nome da função linha, f' na abscissa a, e é calculada como limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a, dividido por h se esse limite existir. Tá bom? Ou, aqui em azul, aqui, daquela outra maneira, limite quando x tende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. As duas maneiras são equivalentes. A gente usa mais essa maneira de cima aí, de pôr o acréscimo h e mandar o acréscimo tender a zero. Né? Taxa de variação da f dividido pela taxa de variação do eixo x, quando essa taxa de variação do eixo x tende a zero. Dessa maneira a gente usa mais do que essa de baixo aqui, escrita em azul. Mas pode usar as duas. Vamos ver um exemplo? Determine a expressão da derivada da função na abscissa a. E a sua função é uma função quadrática.
x ao quadrado menos 8x mais 9. Bom, eu vou pegar a definição, que é o limite quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a, dividido por h. Vou fazer as substituições, ó, vai dar umas contas aqui, ó. A mais h ao quadrado, menos 8a mais h, mais 9, menos, abre colchete, a quadrado, menos 8a, mais 9. Vou fazer o quadrado, distribuir o menos 8, distribuir o sinal negativo no segundo colchete, e eu tenho essa expressão aqui. Depois vocês vão ver com calma esse vídeo, vão refazer esses exemplos, né? Aqui nessa expressão eu tenho a quadrado e menos a quadrado, tenho menos 8a e 8a positivo, e tenho 9 positivo e 9 negativo. Então, fazendo esses cancelamentos, o limite que eu tenho que procurar, quando h tende a zero, é 2h mais h quadrado menos 8h. E eu posso colocar h em evidência, ele aparece nos três termos aí, nas três parcelas, né, do numerador. Colocando h em evidência e cancelando com esse h do denominador, né, o cálculo que eu tenho que fazer vai ser o limite quando h tende a zero de 2a mais h menos 8. Bom, o h vai para zero. Então, a minha resposta é 2a menos 8. Então, a minha derivada na abscissa a, qualquer, a é um número real, a minha taxa de variação instantânea da f numa certa abscissa a será a expressão 2a menos 8. Essa é a sua resposta da derivada da função, né, de grau 2, a derivada da função no grau 2, numa abscissa a qualquer, 2a menos 8. Generalizando o que foi visto antes, a reta tangente, então, grifando, né, a reta tangente a y igual a f de x. Então, a reta tangente a y igual a f de x. No ponto A, f de a é a que passa por esse ponto e tem como coeficiente angular a derivada da função da abscissa a. Então, aquele m que a gente calcula como coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x é a derivada, essa é chamada agora de derivada da função f na abscissa a. Tá? Por isso que a gente usa mais aquela expressão do a mais a f de a mais h, né? Porque a gente fixa a abscissa a nesse caso aí. Exemplo 5. Determine uma equação da reta tangente à parábola da equação x² menos 8x mais 9, né? Y igual a x² menos 8x mais 9, no ponto de coordenadas 3 menos 6. Essa é a mesma função do exemplo 4. Então, já foi calculado, no exemplo anterior, que a derivada numa abscissa a qualquer é igual a 2a menos 8. Então, se você quer uma equação da reta tangente, você já tem a expressão da derivada, basta que você pegue a abscissa 3, o autor pede isso, então eu substituo a por 3, tendo o meu f' de 3 igual a menos 2. Menos 2 vai ser o coeficiente angular da reta. Conheço o ponto por onde a reta passa, conheço o coeficiente angular, que é a derivada na abscissa 3, que é menos 2, certo? Então, eu tenho y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Eu tenho a equação reduzida igual a y menos y igual a menos 2x. Ok? Tem essa ilustração aqui, que é a figura do livro, né? A parábola, o ponto de tangência, calculei a derivada na abscissa 3, e a derivada é o m da reta tangente. A derivada na abscissa 3 é menos 2. Ok? De maneira geral, então, essa seção fala de taxa de variação. De maneira geral, sempre que uma grandeza y depende de uma grandeza independente x, e que se pode modelar a situação mediante uma função y dependendo do x, né, de uma maneira f, pode-se considerar a taxa de variação média, o ΔY por ΔX, que seria o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, certo? E pode-se considerar a taxa instantânea, o limite de ΔY por ΔX quando ΔX tende a zero, que será a derivada dessa função que modela seu evento. A gente sempre pode considerar isso. Um exemplo 6 aqui, chegando no finalzinho para a gente encerrar a sessão, né? Porque a gente, aqui no nosso livro a gente vai prezar muito pelo cálculo, pelas interpretações geométricas e o cálculo algébrico. Nós não vamos ficar tendo tantos enunciados do cálculo de derivadas em outras áreas, sabe? Na biologia, na física, na atuarística, né?
na economia, estamos começando a estudar isso, então a gente vai prezar pelo cálculo algébrico, aritmético, né, sem ficar pensando tanto em aplicações. Mas o exemplo 6 aqui traz uma aplicação para você. Ó. Então vamos ver ele com calma agora, que é o último exemplo da sessão. Um fabricante produz peças de tecido de comprimento fixo. Então, o fabricante tem lá as máquinas de tecelagem e faz a peça lá e cria aqueles rolos de tecido, né? Peças de X metros. Há um certo custo. Então, o custo da fabricação dessa peça é um F de X. Depende do quantos metros de tecido você faz. Né? Aí o autor pergunta, né? Qual é o significado do F' de X, da derivada dessa função custo? Quais as unidades desse F' de X? Quais as unidades dessa derivada da função custo? Qual é o significado de F' de 1000 igual a 9? Né? Porque quando a gente mexe com geometria, F' de 1000 será o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico do custo na abscissa 1000. Esse coeficiente angular será 9. Mas ele pergunta não na interpretação geométrica, ele pergunta qual é o significado para o fabricante o que significa esse coeficiente angular para o fabricante. E aí ele pergunta para a gente, o que você acha que é maior? O F' na abscissa 50, a derivada em 50, a derivada em 500 ou a derivada em 5000? Então vamos ver. Bom, a função aqui trata-se de x é o comprimento de metros da peça de tecido, aquele rolo de tecido que o tear faz. Né? É o custo. Então nós estamos aqui no Brasil, nosso custo é em reais. E trabalhamos em metros, x é em metros. F' de x, então, é o limite do ΔC pelo ΔX, né? Então é o limite de uma variação de custo por uma variação de metros. Então é uma variação de reais, tantos reais menos tantos reais, por uma variação de metros, que vai ser em metros. Então, esse F' é a taxa de variação do custo de produção em função da quantidade de metros produzidos. A unidade, respondendo já a questão dele, a unidade dessa derivada é de reais por metro. Tá certo? Se fosse lá na física, movimento, metros por segundo. Aqui é custo, que é reais, e o seu x é metros. Então é reais por metros. Então a unidade da derivada a medida da derivada é reais por metros. Aí na outra pergunta ele pergunta assim, qual é o significado do F' de 1000 igual a 9? Bom, eu já tinha dito, vou falar de novo. Na interpretação geométrica, esse significado seria 9 é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico do custo na abscissa 1000. Mas isso para o fabricante não significa nada, ele quer saber para ele qual é o significado comercial disso. Esse F' de 1000 igual a 9 significa que quando você produz 1000 metros de tecido, quando você pega a abscissa 1000, você está pensando em produzir 1000 metros de tecido, fazer um rolo de 1000 metros. Né? Aí você sobe até bater no gráfico. Então você tem o custo de produção de 1000 metros. Aquela taxa de variação 9 significa que a cada metro a mais que você produz, você aumenta o seu custo R$9. Então se o seu F de 1000 fosse 4 mil reais, fazer um rolo de 1 quilômetro custa 4 mil reais. Se você botar suas máquinas para fazer, o funcionário tomando conta lá, se você deixar produzir 1001 metros, o custo aumenta R$9. O custo para produzir 1001 metros seria 4 mil reais mais 9. Então a cada metro o custo aumenta 9. Se você produzir 1 quilômetro e 2 metros, o seu custo seria R$4.018. A cada metro que você produz a mais, o seu custo aumenta 9. A cada metro que você produz a menos, o seu custo diminui R$9. Certo? Esse é o significado para ele. Ele não quer saber do significado geométrico.
Quer saber do significado comercial. Bom, aí a pergunta, podemos comparar, aí ele pergunta, né, qual será maior? F' de 50, F' de 500, F' de 5.000, então pensa na fabricação. Custos fixos, você tem custo fixo de aluguel, salário de funcionário, seguro da sua fábrica, né? Custo de manutenção da sua máquina, lubrificação do tear, etc. e tal. Então, o custo para produzir cada metro, quando se produz apenas 50 metros, é alto. Eu acho que é alto. Você põe a máquina para funcionar, produziu 50 metros, parou. Ó. Cortou. Você tem todo esse custo aí de manutenção, né? Mais o custo do tecido a ser fabricado. Esse custo é alto. Provavelmente, e aí pense, você pôs a máquina no tear para rodar e produziu não 50 metros apenas de tecido, produziu 500 metros. Aí você vai ver quanto custou produzir esses 500 metros. Né? Então essa taxa de variação na produção de 50 metros, comparado com a taxa de variação na produção de 500 metros, a taxa de F de 50, a F' de 50 é maior que a F' de 500. Porque o custo, a produção pequena, o seu custo varia muito mais do que quando você produz bastante. O custo de fabricação por metro. Né? E por esse raciocínio, se você colocar a máquina produzindo das 8 da manhã até as 6 da tarde, produzindo 5.000 metros de tecido, a taxa de variação a cada metro a mais que você produz será menor. Então, quanto mais você produz, menor será a sua derivada, a sua taxa de variação de custo para produzir 1 metro a mais. Tá? Então, aí fica a nossa resposta, né? O F' de 5.000 será provavelmente menor que o F' de 500 e provavelmente menor que o F' de 50. Tá bom? Então, é uma interpretação comercial aí dessas taxas de variação. Outra interpretação aqui, ó. Exemplo 7. Como o autor é canadense, para encerrar, ele faz o seguinte, ó, ele pegou lá os dados da dívida pública canadense em bilhões de dólares nos anos T. Bom, então, em 94, o Estado lá, o governo devia 414 bilhões de reais para os investidores, é a dívida pública, né? Ele emitiu títulos para serem resgatados e tal, então ele tinha uma dívida de 414 bilhões. Aí em 96, essa dívida aumentou, em 98 ela diminuiu um pouquinho em relação a 96, diminuiu um pouquinho em 2000, diminuiu um pouquinho em 2002, né? Aí ele pergunta, estime o valor de linha no ano de 1998. Então eu tenho o valor de D, é para estimar a taxa de variação da dívida pública no ano de 98. Então o que eu posso fazer? Como eu não tenho expressão algébrica para usar limites, eu vou fazer uma taxa média, né, de variação da dívida pública. Então eu vou fixar o ano de 98 como fixo, como abscissa A, né, e vou deixar o T variar perto do 1988. Então o D' de 1988 seria esse limite da dívida no tempo T menos dívida em 1998 dividido por T menos 1998. Agora, eu sei que você pode calcular alguns quocientes que já estão calculados aqui no livro, né? Quando o tempo for 94, você fizer a taxa média dá 13. Ou seja, a taxa média, né, de 94 para 98, a dívida aumentou, 13. Em 96, essa dívida diminuiu, a taxa média passou a ser menos 1,1 bilhão de dólares. Em 2000 diminuiu bastante, certo? Em relação a 98. De 98 até 2002, a taxa de diminuição dessa dívida foi bem maior ainda, diminuiu 6,3 em média ao ano, 6,3 bilhões de dólares de dívida a menos por ano. Esse é o significado, né? Então eu não tenho a taxa instantânea. Não sei calcular o limite porque não tem expressão algébrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois dados aqui, que são taxas de variação médias anteriores a 98 e posterior a 98, e vou fazer uma média. Vou somar menos 1,1 com menos 5,5, vai dar 6,3, e eu vou dividir por 2. Então,
Na média, por aproximação, a taxa na qual diminuiu, veja, é negativa essa taxa, a taxa na qual a dívida pública do Canadá diminui no ano de 98 é de menos 3,3 bilhões de dólares, ou seja, ao passar pelo ano de 1998, o governo, o Estado do Canadá, deixou de dever dívida pública, ele passou a dever menos 3,3 bilhões de dólares ao ano. Cada ano que você passasse ali, 98, 99, 2000, você diminuiria essa dívida pública de uma razão de menos 3,3 bilhões de dólares. Certo? Então, aí uma outra interpretação das taxas de variação no contexto econômico. Certo? A gente não, nesse caso aqui, não interessa que seria coeficiente angular de reta secante a curva da dívida pública. Isso seria a nossa interpretação geométrica, mas a importância econômica seria saber que a taxa de variação da dívida pública é negativa e diminui a cada ano, né? Em 1998 estaria diminuindo menos 3,3 bilhões de dólares. É a interpretação. Da seção 2.7, terminamos a nossa aula agora, veja, a lista é extensa. Exercícios essenciais para vocês fazerem aí, tem um monte, ok? Qualquer dúvida, vocês postam as suas dúvidas aí que a gente faz, esclarece nas aulas de exercício, ok? Obrigado então, até a próxima.